Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Que a bênção do Senhor repouse sobre você. Pegue comigo a palavra de Deus, pegue aí o teu evangelho, o teu livro santo. Abra comigo no evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Mateus 11, eu vou ler do 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, dependendo da sua tradução, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que palavra poderosa do Senhor Jesus. Nesses dias, nesses tempos de pandemia, de isolamento social, de incertezas, muita gente tem estado oprimido, sobrecarregado, depressivo, angustiado, mas o Senhor Jesus quer tirar essa carga dos teus ombros. Ele quer trazer alívio e refrigério à tua alma. Ele quer te conduzir a um lugar de descanso. Ele quer te conduzir a esse lugar na presença dele, onde há descanso, onde as preocupações não terão mais espaço. E Ele vai fazer isso na tua vida, e Ele vai fazer muito mais além. Ele vai operar de maneira gloriosa. Ele vai manifestar a glória e o poder dele na tua casa, na tua vida, na tua família. E eu pergunto, você crê nisso? Você acredita? Então vamos agora orar, vamos falar com o Senhor. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua palavra será pregada agora. Ninguém quer ouvir o homem falar. Que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra, meu Deus, com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, por que a alma fica tão sobrecarregada? Por que a nossa alma se sobrecarrega tanto? A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, né? É na alma que está o amor, que está a paixão, a raiva, o ódio. É na alma também que nós sentimos angústia, ansiedade, desânimo. Tudo isso está na alma. E é a alma também que é sobrecarregada. Quando o corpo cansa, não sei se você já trabalhou alguma vez em serviço braçal, em serviço pesado, ou pelo menos uma faxina em casa. Quando o corpo cansa, toma-se um banho, se alimenta, uma noite de sono, no outro dia, como diz o ditado, está novinho em folha. Agora a alma, quando ela está sobrecarregada, pode ter o banho, pode ter alimentação, a noite de sono, a pessoa acorda já parecendo cansada, enfadada, que um peso está sobre ela, e algo precisa acontecer para que isso mude. E por que vem esse peso na alma? Por que vem essa sobrecarga? Por que Jesus está dizendo, você que está cansado, oprimido, eu vou te aliviar? O que é que traz esse peso? Eu vou trazer hoje, à luz da palavra de Deus, 3 coisas, 3 motivos, 3 razões que trazem essa sobrecarga na alma, E essas 3 coisas, dentre muitas outras, mas eu vou falar de 3 basicamente, que são os problemas familiares e problemas de saúde, e também problemas financeiros, Os problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros são a grande maioria das situações que aflige muita gente, E nós vamos ler aqui na palavra, porque ela é a bússola do navegador. A palavra de Deus, ela nos ensina. Romanos 15, verso 4, está escrito que ela foi redigida, escrita, a escritura, para nos ensinar, para nos orientar. E na escritura muita gente já passou por angústia, por ansiedade, por sobrecarga na alma. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, Então vamos ver aqui 1 Samuel, capítulo 10, um texto muito conhecido, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Olha o que diz o texto aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 10, diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que é uma pessoa com a alma amargurada? Com a alma triste, com a alma abatida, sem perspectiva, chorando abundantemente? Se fosse os nossos dias, não teríamos dúvida em dizer que Ana estava em depressão. E por que
este problema? Por que essa situação toda na vida dela? Vamos ler aqui o versículo 4 em diante. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A história de Ana é uma história muito conhecida, não é? Eucana se casa primeiro com a Ana. No entanto, a Ana não gerava filhos, e naquele tempo, quando a mulher não gerava filhos, o marido tinha o direito de se casar com a segunda esposa, que foi o que aconteceu. O Eucana casou com a segunda esposa, com a Penina, e o nome Penina, né, significa coral. Quando você ouve coral, você se lembra da cobra coral? Pois é, a Penina era uma cobra, era a segunda esposa e gerava filhos, né? O Eucana teve filhos com a Penina, com base aqui na afirmação do Eucana, da pergunta dele do versículo 8. Alguns estudiosos dizem que a Penina tinha gerado 10 filhos para o Eucana. A Penina gerava os filhos, mas o coração do Eucana era da Ana. O Eucana amava a Ana, só que a Ana tinha aquele sentimento de impotência, de incapacidade, não é? Porque ela não gerava. Naquele tempo, uma mulher que não gerava filhos, estamos falando de um fato que aconteceu há cerca de 3.000 anos atrás. Naquele tempo, uma mulher que não gerava filhos era sinal de maldição, era sinal de que aquela mulher tinha um ventre seco e ela era uma amaldiçoada. Ela não era vista com bons olhos. E essa situação, né, gerou problemas familiares, porque o texto diz que a Penina irritava a Ana. Imagine, não é, todo mundo convivendo dentro da mesma casa e a Penina zombando da Ana, a Penina dizendo: deixa eu amamentar aqui o bebê, vamos lá, Ana, para você ver. Imagina a tristeza da Ana, né? Ou amamentava na frente dela, ou cuidava dos meninos. O texto diz que a Penina a irritava. O texto diz que a Penina excessivamente irritava a Ana. Você já conviveu com alguém que tinha prazer em te irritar? Tinha prazer em te tirar do sério, em te ver bravo, né? Tinha prazer em te ver explodir, gritar, né? Era o que estava acontecendo aqui. A Penina excessivamente irritava a Ana. E a Ana, pelo contexto que nós acabamos de ler, ela não respondia, ela não retrucava. Qual era a atitude da Ana? Algumas pessoas, queridos, quando passam por algumas situações, elas são explosivas. Elas já externam logo, já coloca para fora, já grita, esbraveja e tal, já externa logo. Outras pessoas são introspectivas. Quando elas passam por alguma situação, elas não abrem a boca, mas aquilo ali vai matando elas por dentro. Era o que acontecia com a Ana. Ela não comia, não se alimentava e chorava. Só chorava de desgosto, de amargura. E o Eucana via aquilo que ela não comia, via, o semblante triste, descaído dela, e ela chorando, a alma dela estava completamente amargurada. Por isso que diz aqui o versículo 10, onde nós lemos, que ela, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela vivia uma vida de tristeza, ela vivia uma vida de choro. Essa vida, ela não tinha prazer nem satisfação de estar chorando todos os dias, de não comer. Se o texto diz que ela não comia, minha mãe já tem um ditado que eu acho que você já ouviu, saco vazio não para em pé. Então, quem não se alimenta vai emagrecendo, vai ficando fraco, franzino. E era a situação da Ana, pálida, triste, com a situação que ela estava vivendo. Era um problema familiar e grave. E aos olhos dela, irremediável. Naquele tempo não tem a tecnologia que tem hoje. Hoje, quando uma mulher não gera filhos, pode-se fazer um tratamento. Conheço até pessoas que fizeram um tratamento para inseminação artificial, um tratamento de fertilização, e inclusive até tem filhos hoje, até gerar os filhos. Mas naquele tempo, há 3.000 anos atrás, isso não existia, isso não havia. Então, aos olhos da Ana, aquela situação não tinha jeito, não tinha saída.
Olha só, então os problemas familiares trazem sobrecarga na alma. Tem gente me assistindo agora que o problema familiar é o marido que vive na cachaça, é o filho que vive na droga. Tem gente que está me assistindo agora, tem mulheres dizendo: pastor, esse marido meu está só a graça de Deus, pastor, é na cachaça, é bebendo, pastor, esse filho, eu quero ver o bem dele, mas ele vai para a droga, ele sai para a balada, ele fica 2 dias fora, às vezes vem todo sujo, eu não quero ver a minha família desse jeito. E querido, querida, Deus vai mudar essa história na tua vida em nome de Jesus. A sobrecarga na vida da Ana era um problema familiar. Aos olhos dela não tinha saída, mas Deus deu a solução, e daqui a pouco eu vou te mostrar. E Deus tem solução para você, para a tua casa e para a tua família também, em nome de Jesus. Um outro exemplo bíblico, agora já de questão de saúde, não só de saúde, mas esse afetou todas as áreas. Esse foi saúde, familiar, financeiro. É um exemplo muito conhecido, que é o caso de Jó, não é? A história de Jó é muito conhecida. Jó era um homem casado com 10 filhos, aparentemente tudo bem, tudo tranquilo, um homem trabalhador, esforçado, durante anos conseguiu reunir uma verdadeira fortuna, um homem muito rico, temia ao Senhor, andava na presença de Deus, mas um belo dia, uma tragédia terrível aconteceu. No mesmo dia, os 10 filhos de Jó morrem. Nesse mesmo dia, todo o patrimônio que ele demorou anos e anos para conquistar é dissipado, destruído, acabado. E para agravar ainda mais a situação, a própria esposa olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Para piorar ainda mais, ele é tomado de uma doença, de uma chaga maligna, de tumores, de lepra, do alto da cabeça até a planta dos pés, e a Escritura diz que ele usava caco de telhas para coçar. A situação que você está sofrendo, que você está passando, é mais grave do que essa? Será que é mais grave do que o que Jó passou? Ele perdeu os filhos, ele perdeu o patrimônio, a esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele perde a saúde, é tomado de doença, e olha como ele vai ficar. Vamos ler aqui no livro de Jó, no capítulo 10, olha o que ele vai dizer. Livro de Jó, capítulo 10, olha o que diz aqui no versículo de número 1, Jó 10, verso 1: a minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Ele tinha tédio, a situação se tornou tão grave que ele chegou a ter tédio da vida que levava. No capítulo 16, no verso 16, diz assim: o meu rosto todo está decorado de chorar, o meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Você já viu alguém que os olhos afundam, tanto aqui a pálpebra, aqui essa parte do olho, afundam de tanto chorar, ficam pretos de tanto choro, de noites em claro? Uma pessoa que você vê com os olhos fundos, as pálpebras e aqui essa parte do olho pretos, é porque está em sofrimento, está em tristeza, né? Os dias têm sido terríveis, e os dias de Jó eram assim, dias terríveis, dias que ele não tinha prazer nem satisfação. Aqui no capítulo 7, olha o que diz aqui no versículo 11: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Olha só, verso 15: pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A situação de Jó era trágica, era terrível, era angustiante. A situação dele era uma situação terrível, e muita gente acha que a vida não tem mais jeito, muita gente acha que a situação não tem como mudar. Olhe para a vida de Jó, olhe a situação de Jó como estava, querido. E eu vou lhe dar mais um exemplo bíblico. Já falamos de Ana, não é? Um problema familiar seríssimo, não só familiar, mas também de saúde, ela não conseguia gerar. Acabamos de falar de Jó, problema financeiro, familiar, problema de saúde. Mas deixa eu lhe dar mais um exemplo. No segundo livro de Reis,
capítulo de número 4, no versículo de número 1, fala de uma mulher, de uma viúva. O marido morreu e o marido não foi um bom administrador. O marido não sabia administrar dinheiro, recursos. E o marido morreu e deixou uma dívida monstruosa. E naquele tempo, diferente de hoje, hoje a nossa lei diz que a dívida, a herança, aliás, se o devedor deixar a herança vai até o que puder compensar, pagar a dívida. Se alguém morrer, deixou uma dívida e não tem como pagar, acabou, morre junto com o defunto. Naquela época não. Naquela época o falecido morreu, deixou uma dívida e o credor foi na casa da viúva e disse: pague o que a senhora me deve. Eu não tenho com quem pagar. Não tem? Então os seus 2 filhos, tal dia, se a senhora não tiver o dinheiro, eu vou levar os seus 2 filhos para ser escravos. Olha que situação. Querido, querida, quando a vida financeira vai mal, afeta todas as áreas da vida. Aquela viúva, além de não ter recursos, além de não saber como se manter, ela está debaixo de uma ameaça de ver os 2 filhos ser levados por um credor para trabalharem como escravo. Dívidas financeiras, problemas financeiros trazem uma sobrecarga. Já aconteceu com você algum dia de você não conseguir pregar o olho por conta de dívidas? Já aconteceu com você alguma vez de ter que escolher que conta vai pagar porque as contas eram mais do que o recurso para pagamento? Problemas financeiros geram uma sobrecarga na alma de muita gente. Mas, querido, querida, nesses 3 exemplos, tanto Ana, quanto Jó, quanto essa viúva, vão ver o agir e o manifestar da glória de Deus, porque resolveram crer e confiar no Senhor. E eu profetizo que se você crer e confiar nele, não importa qual seja o problema que esteja afligindo a tua alma, Deus vai lhe dar a solução, Deus vai lhe dar a vitória, Deus vai tirar esse peso, em nome do Senhor Jesus. Na vida da Ana, volte lá no primeiro livro de Samuel, vamos ler o que foi que ela fez, como foi que ela saiu daquela situação trágica, triste. Nós começamos a mensagem em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 10. No verso 11 diz: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Até aqui, o que foi que ela fez? O problema dela não tinha, humanamente falando, solução nenhuma. Não tinha jeito, mas ela sabia que para Deus nada é impossível. Para Deus, meu amigo, nada é impossível. E o que foi que ela fez? Orou, foi falar com Deus. E além de orar, ela faz um voto, ela faz um compromisso com Deus. Ela diz: Senhor, eu quero um filho, mas eu quero um menino. Eu não quero só ter uma criança, eu quero um filho e menino. E fez um voto com Deus: se o Senhor atender o meu pedido, eu vou lhe dar esse menino, vou consagrar ele ao Senhor por todos os dias da sua vida. Olha só, ela queria um filho e Deus queria um profeta, um sacerdote, alguém que fosse fiel na sua casa. Querido, querida, a palavra de Deus diz na 1 de João, capítulo 5, verso 14, que nós temos confiança para com Deus, que se orarmos segundo a vontade dele, ele vai atender às nossas orações. A Ana e o Eucana eram pessoas de Deus, iam ao templo, oravam, falavam com Deus, durante anos e anos ela ia, só que teve um momento que ela resolveu agir com fé e colocar a fé em prática. Chegou um momento que ela disse: não aguento mais essa situação. Querido, querida, enquanto você aguentar essa situação e você não se indignar com ela, e você não resolver colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de uma intervenção sua agora, mude isso. Enquanto você se conformar, nada vai mudar. Neste dia ela disse: Senhor, eu vou fazer um voto contigo, me dê um filho menino, varão, porque eu vou dar ele para o Senhor. Na época, quem era o sumo sacerdote? Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes. Se você ler o capítulo 2, eram filhos de Belial, prostitutos, ladrões, infiéis, gente que só tinha capa, aparência, mas não servia a Deus de coração. E ela faz esse compromisso
de entregar o filho dela para servir o Senhor. E Deus aceitou aquele voto. Deus aceitou. O texto diz que ela sai de lá já alegre, o semblante já mudou. Ela comeu, se alimentou, chegou ao marido, disse: Eucana, vem cá meu filho, vamos encomendar o menino. E encomendou. 9 meses depois nasce o Samuel. E não nasceu só o Samuel não, nasceu mais filhos e filhas. Olha o que diz aqui a palavra, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo número 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Querido, querida, eu profetizo na tua vida que se você crer e confiar no Senhor, Ele vai fazer além do que você pediu ou pensou. Tem que crer e confiar. E não mudou, querido, a palavra não muda. O que é que nós temos que fazer como a Ana? Orar, buscar a presença de Deus, crer na palavra dele. Foi o que Jó fez. Jó 19, versículo 25, o Jó vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus vai falar com o Senhor. Jó vai falar com Deus face a face, vai ouvir a voz do Senhor. Ele mesmo vai dizer lá em Jó 42, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu te conheço de andar junto. E o texto diz, vamos ler lá, Jó 42, versículo de número 10, olha o que diz aqui: os amigos de Jó, que eram amigos chegados, chegaram ao ponto de acusar Jó, de apontar o Jó. E tem muita gente que é assim, não é? Tem muita gente que aponta, que acusa, que não ajuda. Os amigos de Jó assim fizeram, apontaram, acusaram, chegaram ao ponto de dizer: Jó, para essa desgraça, essa tragédia acontecer na tua vida, você está em pecado, você tem que confessar o teu pecado, você tem que se arrepender, você tem que buscar ao Senhor. Mas Jó tinha consciência limpa diante de Deus. O sábio Salomão diz que o justo não se justifica. E Deus, sabendo da integridade, do caráter de Jó, o próprio Deus vai falar com os amigos de Jó. E o próprio Deus vai dizer: ó, eu estou irado com vocês, viu? Estou irado porque vocês falaram do meu servo Jó. Vamos fazer o seguinte: vocês vão pegar aí os animais, vocês vão pegar aí 7 bezerros e 7 carneiros, vocês vão levar lá para o Jó. O Jó vai orar por vocês, para eu me aplacar e perdoar vocês, tá? E olha o que diz Jó 42:10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Querido, querida, é através dessa palavra que nós temos esperança. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Você pode estar hoje, agora, enquanto você me escuta, com a tua alma sobrecarregada, sofrendo, achando que não tem jeito, que essa pandemia está terrível, o medo da doença, problema financeiro, mas creia nessa palavra, o Senhor vai mudar essa história. Jó orou, Jó buscou ao Senhor e Deus mudou a situação na vida dele. Deus vai mudar a tua situação também. Será que na vida da viúva Deus também mudou? Aqui na vida de Jó, Deus trouxe saúde, Deus curou ele de toda enfermidade. Na vida de Jó, ele teve outros 10 filhos, e os filhos dele, as filhas dele eram as mais lindas. Ele teve o dobro do patrimônio. Será que na vida da viúva mudou também? Vamos ver lá, segundo o livro de Reis. Querido, querida, Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, Ele manifesta a glória e o poder dEle. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, o texto diz que a viúva foi procurar o profeta Eliseu. E o profeta disse: o que é que você tem, senhora? Ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Então Eliseu disse para ela: peça para os vizinhos muitas vasilhas, muitas, não poucas, e você leva para a tua casa, fecha a porta e começa a despejar o azeite nas vasilhas, porque o azeite vai multiplicar, vai encher, vai transbordar. E a mulher que buscou Eliseu, e naquele tempo Eliseu era profeta, representava Deus na terra, representava, era um homem de Deus. Ela buscou porque ela sabia que em Deus haveria solução, e ela recebeu a orientação do que fazer, e ela fez conforme foi orientado, ela creu e obedeceu. Querido, o problema de muita gente é que só escuta, mas não age, não coloca em prática. Fé só de ouvir é uma fé morta. A fé tem que ser vivida, tem que ser praticada. Nós provamos que cremos quando obedecemos, nós provamos que cremos quando praticamos. A mulher foi lá, chamou os 2 filhos,
começou a recolher um monte de vasilha e pegou aquela botija e foi despejando azeite, foi enchendo vasilha, foi enchendo vasilha, foi enchendo, e o milagre acontecendo, a multiplicação acontecendo, até que o filho disse: mãe, acabou as vasilhas. Quando acabaram as vasilhas, o azeite parou de descer. Então a viúva foi ao profeta, e olha o que diz aqui, segundo o livro de Reis, capítulo 4, verso 7. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha só que coisa tremenda. Ela e os filhos pagaram a dívida, já tirou aquela preocupação das costas, os filhos não iriam mais ser escravos, e o azeite foi tanto que deu para pagar a dívida e ainda ela ter reserva para viver, ter economias para ter o sustento, o pão, o mantimento. Querido, querida, Deus vai fazer na tua vida também, em nome de Jesus. O que é que tem sobrecarregado a tua alma? É um problema de saúde? É o coronavírus? Testou positivo aí você, o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, o teu filho? Qual é o problema? É um problema financeiro? O que é que tem afligido a tua alma? Creia no Senhor, confie nele, porque você vai ver a glória dele se manifestar. O próprio Senhor Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus, e essa fé tem que ser vivida, essa fé tem que ser praticada. Deus quer tirar esse peso, essa sobrecarga das suas costas. Agora depende de você ir até Ele. Por isso que o Senhor Jesus disse, volta lá em Mateus 11, que foi o texto que nós iniciamos a mensagem. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus só tira a sobrecarga de quem quer. Ele só tira a sobrecarga dos ombros de quem quer que ele tire, de quem chega para ele e diz: Senhor, eu não aguento mais, tira esse peso das minhas costas. Senhor, eu não aguento mais, tira essa angústia do meu coração, tira essa ansiedade do meu peito. Senhor, muda essa história, envia os recursos para que essas dívidas sejam sanadas. Agora, enquanto você não for até Ele, enquanto você aceitar esse sofrimento, essa dor, você vai continuar sofrendo. Ana sofreu anos e anos, até que ela tomou uma atitude de fé e a vida dela mudou. Jó também, a viúva também, Deus agiu e operou na vida deles, e Deus vai agir e operar na tua vida, querido. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 19, está escrito o seguinte: carta de Paulo aos Filipenses 4,19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Nós temos necessidades materiais, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades espirituais, e Deus tem poder para suprir tudo isso. Qual é a nossa necessidade espiritual? Salvação. Uma pessoa salva, ela tem a alegria da salvação, ela tem certeza: eu sou salvo. Pastor, como é que ela tem essa certeza? Está escrito, Romanos 8, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus que é salvo, tem a alegria da salvação, tem a vida espiritual suprida por Deus. Mas o Senhor não supre só a parte espiritual, Ele supre também a nossa alma, as necessidades sentimentais. Ele é o nosso bom pastor. Olha o que está escrito no Salmo 23, o salmo que é o mais conhecido de toda a Escritura, o mais conhecido de toda a Bíblia é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, quem anda com o Senhor, a alma, os sentimentos são supridos. A palavra deixa claro, Salmo 46, deixa eu ler aqui, tem muita gente me assistindo agora com a alma aflita, angustiada. Salmo 46 assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Mais à frente o 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. O 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu lhe convido a confiar em Deus, a deixar Ele suprir a tua alma, a tirar essa angústia, esse peso. Querido, querida, a depressão, hoje, no nosso tempo, é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Só em 2016, quase 80 mil pessoas, segundo o INSS, foram afastadas dos seus empregos por conta de depressão. A situação é muito séria, e você tem que cuidar da tua alma. O Senhor supre espiritualmente, Ele supre os sentimentos, e se Ele supre espiritualmente, Ele supre a alma, será que Ele não vai suprir as coisas materiais? É claro que Ele supre, querido, é claro que Ele supre. Só que primeiro são as coisas espirituais, depois as materiais. Primeiro é o reino de Deus. O Senhor Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É primeiro o espiritual, depois o sentimental e depois o material. Assim entramos no descanso, assim entramos na presença do Senhor, como diz lá Hebreus 4,16. O texto diz assim: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Querido, querida, Deus quer te ajudar. Agora depende de você, se você também quer ser ajudado. Isaías 41:13 é uma promessa, não é? Deixa eu ler aqui para você. Olha que promessa gloriosa. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Deus quer nos ajudar. Agora a questão é: você quer ser ajudado? É necessário pedir a ajuda do Senhor, e esse pedir é através da oração. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz assim: não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Quando nós oramos, quando nós buscamos, nós entramos nesse lugar de descanso, nesse lugar de refrigério. O Salmo 91, que é um salmo também muito conhecido, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus quer tirar esse peso das suas costas. Deus quer tirar esse fardo que tem te oprimido, que tem te deprimido. Querido, querida, no nosso país, Rivotril é o segundo medicamento mais vendido, só perde para anticoncepcional. Eu não sei se você sabe, Rivotril é um remédio forte, tarja preta, antidepressivo. Se Rivotril é o segundo remédio mais vendido do país, o que é que significa? Que muita gente usa, muita gente faz uso desse medicamento. Tem cristãos que estão me assistindo agora, que para dormir tem que tomar um Rivotril, um diazepam, ou um outro medicamento, um calmante. Deus não quer que você viva à base de remédios. Deus quer saúde para a tua alma. Deus quer abençoar a tua casa e a tua família. Só que você tem que querer também, você tem que buscar também, e buscar de todo o coração. O amor de Deus para conosco é incondicional, é irrevogável. A palavra diz, o próprio Senhor Jesus diz que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer manifestar esse amor ao teu coração. Então, enquanto você ouve essa palavra, desperte para essa atitude de fazer como Ana fez, como Jó fez, como aquela viúva fez. O problema de muita gente é que até ouve a palavra, assiste no YouTube, como você está assistindo agora, assiste na televisão, escuta pelo rádio, só que só fica na teoria, não vai para a prática. É necessário haver prática, não pode endurecer o coração. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3, carta aos Hebreus, capítulo de número 3, o texto diz o seguinte, a partir do versículo 7: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: eis que sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
O escritor aqui, os Hebreus, está remetendo o texto lá a Números 14, versículo 7. E o contexto lá é quando os 12 espias vão à terra prometida e depois voltam. E dos 12, 10 infamam a terra, 10 dizem: olha, a terra é boa, é larga, mana leite e mel, só que lá tem gigantes. Nós somos gafanhotos aos nossos olhos, aos olhos deles. E não creram, e o Senhor ficou irado com a incredulidade do povo. A incredulidade, desde que eles saíram, desde que eles estavam no Egito, Deus havia dito: vou levar para a terra que mana leite e mel, vou levar, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vão comer frutos de árvores que não plantaram, vocês vão viver nessa terra que é minha, eu vou dar para vocês, é algo maravilhoso. E o que é que eles precisavam? Crer e se esforçar. Foi o que Deus disse, não é, a Josué depois: tem que crer e se esforçar. Josué, que era um dos espias, Josué e Caleb creram e disseram: o Senhor é conosco. A força deles acabou, nós vamos devorá-los como pão. Só que os outros 10, além de não crer, semearam a incredulidade no coração de todo o povo. E a Escritura diz que eram 600 mil homens. Desses 600 mil homens, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. No contexto do Antigo Testamento, era um descanso físico, literal, né? Descanso de 400 anos de escravidão, de trabalho pesado, forçado, né? Deus levou eles entraram no descanso. Josué creu, Josué se esforçou, Caleb também, conquistaram as promessas, usufruíram das bênçãos do Senhor, e assim Deus quer fazer na tua vida. Agora os incrédulos, quem endureceu o coração, pereceu. Os 40 dias de peregrinação na terra prometida, que eles foram para espiar a terra, se tornaram em 40 anos, e eles não entraram. A Escritura diz: somente os homens que tinham até 20 anos de idade entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Quando o texto diz aqui em descanso, o texto não remete só para Canaã celestial, só para a eternidade. Aqui hoje, já no nosso tempo, Deus tem descanso para a tua alma. Deus tem refrigério, Deus quer tirar esse peso, esse fardo pesado das suas costas, e quer abençoar você, suprindo todas as suas necessidades em glória. O Senhor quer fazer isso, Ele quer fazer você entrar nesse lugar de descanso. E a minha pergunta é: você também quer entrar nesse lugar de descanso? Você precisa disso, você precisa. Eu já entrei, eu já estou nesse lugar de descanso, de confiança, de comunhão. Você precisa também. Então vamos agora orar, vamos agora falar com Deus. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua palavra é fiel, verdadeira, ela nunca cai por terra nem volta vazia, ela sempre produz o resultado. E eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor, o teu Espírito Santo, vá agora testificando essa palavra em cada coração. Eu não sei o que é que tem trazido a sobrecarga ao coração deste homem e dessa mulher. Eu não sei se é um problema de saúde, se é um problema familiar, financeiro. Eu não sei se é essa situação toda da pandemia, do coronavírus. Eu não sei, meu Deus, mas o Senhor sabe. E eu oro agora pela aplicação personalizada da tua palavra no coração deste homem e dessa mulher. Vai agora, meu Deus, trazendo paz, vai agora trazendo refrigério. O Senhor é o nosso bom pastor. O próprio Senhor Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o Senhor Jesus já deu a vida dele na cruz do Calvário, meu Pai, derramou todo o sangue por nós, para que tivéssemos vida e vida com abundância. E eu oro agora, meu Deus, para que este homem, esta mulher tenha vida e vida com abundância. Eu oro agora, meu Deus, para que essa pessoa entre agora nesse lugar de descanso. Vai refrigerando agora a alma dela, meu Pai. Vai testificando agora ao espírito dela que ela é um filho, uma filha do Senhor. Meu Deus, se essa pessoa ainda não recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que ela agora, pelo teu Espírito, seja levada agora a confessar e receber o Senhor como Salvador. Se ela está afastada, que ela agora se reconcilie contigo. Se ela está fraca, desanimada, que ela seja agora fortalecida, renovada, revigorada, que ela seja agora tocada pelo teu poder, que ela seja agora cheia da tua virtude, meu Deus, e que o Senhor não só supra a alma dela, não só tire o peso, a sobrecarga, mas dê a ela a direção, dê a ela a força, dê a ela a fé que ela precisa, meu Deus. Manifesta a tua glória, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém?
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Creia, confie no Senhor, entre nesse lugar de descanso. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.